Olá, boa noite. Monique, Mosca, tudo bom, querida? Boa noite, professora Bene. Que alegria poder estar hoje mais uma vez participando aí dos diálogos incessantes. Isso. Eu vou apresentar você. Então, estamos em mais uma live da série Live Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. E hoje nós temos aqui a Monique Mosca, que é palestrante, autora do diálogo, é membro do Ministério Público em Minas Gerais, né? Correto? Correto. E ela vai tratar de um tema aqui muito importante que ainda não foi falado aqui pelo diálogo, que é o direito animal e quais são as perspectivas com relação a esse direito nesse momento de pandemia. Então, a palavra é sua, Monique. Eu quero agradecer a sua disponibilidade e gentileza de colaborar sempre com o diálogo. Bom, primeiramente eu que tenho que agradecer, professora Blaine, como eu falei, é sempre uma alegria e uma honra poder participar. E quero parabenizar a professora por essa iniciativa. Eu tenho acompanhado a série de lives nas últimas semanas e especialmente pelos temas escolhidos, a profundidade dos debates. É uma iniciativa muito importante, espero que continue aí depois. E, bom, a ideia de falar um pouco sobre, antes de falar um pouco sobre a temática jurídica em si, eu queria fazer uma pequena introdução para a gente entender a relação entre o direito animal e as consequências dessa situação toda decorrente da pandemia. A gente precisa saber um pouco sobre a ciência, né? Então, eu vou fazer uma pequena introdução sobre alguns conhecimentos científicos sobre essa nova doença. O que a gente sabe? Desculpa, você consegue falar um pouquinho mais alto? Consigo sim. Tá Pronto, dando para ouvir? melhorou. Tá. Bom, então, o que a gente sabe, né, da SARS-CoV-2, que é a Covid-19? A gente sabe que essa nova doença, ela surgiu lá na China, né, no mercado de Wuhan, que é considerado um mercado úmido, como chamado, e ela veio do morcego. Isso já tem um consenso científico muito grande de que essa doença veio dos morcegos, embora exista aí um estudo de que teria feito um pit stop, vamos dizer assim, no pangolim. E a gente sabe que essa doença, então, ela é uma zoonose e a principal questão é que ela decorre de um fenômeno conhecido como spillover, que é um transbordamento, é uma doença, um vírus que tem no animal e que ele, por diversas razões, ele dá um salto e passa para a espécie humana. Isso não é nenhuma novidade, né? Existem vários antecedentes de doenças parecidas. O antavírus, que surgiu na Austrália no ano de 1990. Depois a gente tem aí o Endra e outros vírus. E mais recentemente a gente tem outros antecedentes que são da China também, como a SARS e a MERS, que são dois casos que também são coronavírus. Então, a gente tem um ponto em comum entre essas últimas doenças, que são doenças que vieram da China, ou seja, o hotspot dessas novas pandemias estão na China, e que elas vieram também de morcego. Então, a comunidade científica já identificou que o morcego ele é um grande reservatório para vírus potencialmente lesivos do ser humano. Bom, e agora a pergunta, né? A grande pergunta que tem que ser respondida hoje é: por que ocorre esse transbordamento? Quais são os fatores que fazem com que uma doença originária de um animal ela possa realizar esse salto e passar para a espécie humana? E aí eu chamo a atenção de um livro que está muito atual, porque o David Palmer ele fez praticamente uma previsão dessa nova doença, que chama justamente o livro dele, chama Spillover, e ele e a comunidade científica no geral chegaram ao consenso de que esse salto que ocorre, ele ocorre geralmente com fundamento na má interação entre o ser humano, o meio ambiente e os animais. E aí, especificamente no caso desses wet markets, que foi o caso do mercado de Wuhan, ele tem um vínculo muito grande com a crueldade contra os animais, porque quem chegou a ver as imagens desse mercado viu que os animais eram criados extremamente confinados naquele local, em condições de higiene precárias, e isso são um dos fatores que propicia esse salto. E aí vem, vou citar apenas dois estudos muito importantes que têm a ver com o tema. Um estudo da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Pecuária, identificou que nos últimos 80 anos
70% de todas as novas doenças que atingem os humanos vêm dos animais. Então, elas são zoonoses. E elas estão ligadas com a criação e o consumo de animais. Ou seja, com o fenômeno da industrialização da produção animal. E aí a gente tem vários fatores correlatos, como a destruição dos habitats dos animais, a devastação da natureza, e não por outra razão, a própria FAO já recomendou que houvesse aí um incremento do bem-estar dos animais no âmbito da produção, medidas para garantir maior saúde aos animais no âmbito da produção. E aí ela trouxe um conceito-chave, que é a necessidade de a gente interagir, integrar as políticas de saúde animal, de saúde ambiental e de saúde humana. E aí, mais recentemente, a OMS tem um estudo que identificou que essas novas zoonoses, elas estão se tornando cada vez mais frequentes. Então, esses saltos, eles não ocorriam com tanta frequência como tem acontecido nos últimos anos. E a causa disso tem a ver justamente com o desmatamento e a destruição de habitats. Então, olha que interessante, isso tem a ver com uma pesquisa referente à província de Wuhan, a província de Hubei, ela foi a província que teve maior taxa de desmatamento nos últimos 10 anos. E por quê? A gente criou uma espécie de preconceito com os chineses por achar que essa nova doença ela é decorrente só dos hábitos alimentares dos chineses, mas não é só isso. Uma das causas dessas novas doenças é por causa da destruição dos habitats dos animais. No caso do morcego, ele acaba se expandindo para o ambiente urbano e acaba tendo essas interações com o ser humano e com outros animais domésticos, domesticados, e isso propicia, são essas interações que não são de origem natural, e isso é uma questão importante, ou seja, essa doença, ela tem causa antropogênica, ou seja, não é um fenômeno natural, não foi uma ordem natural da natureza, ela surgiu por causa das nossas intervenções no meio ambiente, por causa da crueldade com os animais. E aí um último dado muito importante. Embora as últimas doenças zoonóticas tenham vindo de animais selvagens, existem estudos que indicam que 50% de todos os vírus zoonóticos eles estão hospedados em animais domesticados. E desse grupo aí, são apenas 12, dentre eles a vaca, o carneiro, enfim, isso demonstra o enorme risco que a gente tem no próprio Brasil. Né? Então, eu vou só fazer das palavras do professor Luiz Marques, da Unicamp, quando ele diz assim, que o aquecimento global, o desmatamento, a destruição de habitats selvagens, a domesticação e a criação de aves e animais em escala industrial, eles destroem o equilíbrio evolutivo entre as espécies e cria condições favoráveis para que ocorra esses saltos de vírus entre os animais e para a espécie humana. Bom, então feita essa introdução, mas o que isso tem a ver com o direito animal? E quando eu me refiro aqui ao direito animal, eu estou me referindo a um novo ramo do direito. O direito animal hoje, a nível mundial, ele é concebido como um ramo emergente do direito e ele tem como objeto disciplinar a relação entre os seres humanos e os animais, com base no princípio da ciência. Ou seja, ele implica uma tutela de caráter individual para todos aqueles animais que são considerados seres sencientes, e ele tem como fundamento básico o princípio da dignidade dos animais. Então, o direito animal, ele parte do princípio de que os animais eles têm valor intrínseco, eles têm que ser respeitados pelo seu próprio valor, independentemente de qualquer valor que ele possa trazer para os seres humanos. Então, do ponto de vista da filosofia, o que a gente chama de sensiocentrismo. E existe um conceito científico muito importante do direito animal, que é o conceito de ciência. Embora a gente, ciência vulgarmente seja conhecida como a capacidade de sentir, o conceito de ciência ele é muito mais complexo. Então, os animais, quando a gente diz que os animais são seres sencientes, isso envolve, são aquelas espécies de animais que têm uma capacidade de sentir, de sofrer, mas com um certo grau de autoconsciência. E aí a gente tem um documento importantíssimo, que é a Declaração de Cambridge, de 2012, que foram os maiores neurocientistas do mundo reunidos,
que fizeram uma declaração reconhecendo várias espécies com essa natureza de ser senciente. Então, senciência abrange o reconhecimento de algumas espécies de animais, eles têm uma personalidade natural, que os fazem únicos únicos na sua individualidade, e por isso eles merecem respeito. E esse é o objeto do direito animal. Então, quando a gente fala no direito animal, a gente lida com dois conceitos: o conceito de senciência e um outro conceito, agora, no âmbito do direito animal, que é o conceito de bem-estar animal. E qual que é o efeito do direito animal mais notável? O efeito do direito animal é que os animais, que há 4.000 anos são considerados como coisa no sistema jurídico, eles mudaram o seu estatuto jurídico. Então, hoje, os animais não são mais considerados coisa, embora no Código Civil brasileiro ainda formalmente sejam considerados. Mas eles têm um novo estatuto. E qual que é o fundamento disso no âmbito do direito brasileiro? O fundamento está na Constituição. Então, a gente tem um dispositivo constitucional que veda a crueldade contra animais, lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7. Esse dispositivo ele teve uma mudança de interpretação. E essa mudança está espelhada no entendimento do próprio STF atualmente. E quem tiver curiosidade para ler, o voto do ministro Roberto Barroso, naquele caso da batejada, o que ele diz? Olha, quando a Constituição diz que os animais são seres, que é proibida a prática de crueldade contra os animais, ela está dizendo, por contrassenso, que os animais têm o seu interesse contra o sofrimento reconhecido. E esse é um valor autônomo e não vinculado à tutela ambiental, embora topograficamente ele esteja inserido no âmbito da tutela constitucional do meio ambiente. Então, essa é a base do direito animal hoje. E o que isso tem a ver com essa nova pandemia? O que isso tem a ver com a Covid-19? Isso tem a ver que, se a ciência diz que a causa dessa doença, ou seja, a causa desse salto dessa doença da espécie animal para a espécie humana, está justamente na crueldade contra os animais, essa má interação, no tratamento que nós seres humanos estamos dando para os animais, para o meio ambiente. Ora, se essa é a causa, mesmo numa perspectiva antropocêntrica, se a gente precisa prevenir novas ocorrências, a gente não pode passar ao lado do direito animal. Ou seja, para prevenir novas ocorrências, nós vamos ter que nos valer do direito animal. E aí vamos agora tentar problematizar, pensar o que pode surgir para frente. Vamos dizer, a gente já identificou que o morcego é um grande hospedeiro de novos vírus potencialmente lesivos para o ser humano. Então, será que a gente poderia pensar numa política pública de extermínio em massa de morcegos? Vamos simplesmente matar todos os morcegos. Será que isso seria adequado? Bom, para começar, e até ontem eu fiz uma live do professor Paulo Brandão da USP, e ele falou um dado que eu não sabia, mas os morcegos, eles são 1/4 de toda a população de mamíferos a nível mundial. Então isso seria inexequível. Mas a ciência já fala que isso nem seria eficiente, que isso causaria um desequilíbrio ecológico muito grande, e a chave disso, então, está em respeitar o habitat desses animais e não interferir. Bom, e aí uma causa mais próxima da nossa realidade agora. A gente viu, não sei se a professora viu, mas nos últimos dias... Você consegue aumentar o volume, Monique? Para ver se eu te escuto melhor. Tá, você tá dando para entender ou não? Pronto, agora está ótimo. Tá? Sim. Para entender? Bom, mas tá. Olha, se qualquer coisa a professora me interrompe, tá? Não, tá ótimo. A professora chegou a ver a notícia que deu na mídia de que alguns animais domésticos, gatos, principalmente, até um tigre nos Estados Unidos foi diagnosticado com a Covid-19? Sim, e eu acredito que os animais não ficariam de fora dessa contaminação. Aí, olha porque a primeira notícia veiculada logo no início é que o vírus não se reproduziria nos animais. Isso, mas agora olha o problema que isso pode trazer. Essa descoberta de que alguns animais foram contaminados por nós, seres humanos, isso chama o quê? Uma zoonose reversa. Agora, até agora não tem nenhuma comprovação científica de que esses animais também contaminam nós, seres humanos, de volta. Mas vamos pensar que essa comprovação científica vem. E não sei se a professora viu a notícia também na China, por exemplo,
por causa dessa possibilidade, eu vi a notícia de que eles começaram a exterminar todos os animais de rua. Mas vamos pensar, imagine então uma senhora idosa que vive sozinha com seus 3 gatinhos e está respeitando a quarentena, e um de seus gatinhos sai para a rua, volta contaminado com a Covid-19, passa a Covid-19 para a idosa simplesmente vem a morrer. Aí o prefeito da cidade, do município, né, sensibilizado com isso, ele determina para o Centro de Controle de Zoonoses, olha, a partir de agora vocês vão recolher todos os animais de rua e vão matar. Aí eu pergunto, essa política seria legítima? Poderia ser questionada judicialmente? E olha só que interessante, a gente tem um precedente na jurisprudência sobre um caso parecido. Até pouco tempo atrás, existia uma política municipal de extermínio em massa de cães por causa da leishmaniose visceral canina. A leishmaniose, ela não é um vírus. A leishmaniose, ela é um protozoário que tem o cão como hospedeiro, mas ela vem de um inseto. Né? E muitos municípios, por causa da leishmaniose, passaram a adotar uma política de extermínio de animais de rua. E essa política foi questionada até pelo Ministério Público muitas vezes, e aí formou-se uma sólida jurisprudência no Brasil de que essa política ela não é legítima. Então ela foi questionada judicialmente e os tribunais disseram que não é possível ter uma política de extermínio. E aí tem 2 eixos interessantes. Um eixo é que do próprio ponto de vista da questão sanitária, ela não é efetiva, porque você não ataca a causa da doença, você ataca um hospedeiro. E aí, numa das decisões do Tribunal Regional Federal, da terceira região, ele diz o seguinte, olha, o cachorro, ele é tão vítima como nós. Então, além de não ser efetiva do ponto de vista sanitário, ela ainda implica em uma crueldade com os seres. Então, ela não pode ser aceita como uma política municipal válida. E aí, por causa desse precedente, é que hoje a gente tem muita lei municipal que proíbe o extermínio de animais como técnica, como política pública de controle populacional. E aí vem a chave, né? A principal abordagem que tem que ser defendida para o tratamento dessa questão, que é chamada saúde única. Então, por causa disso, desenvolveu-se hoje, e essa abordagem de saúde única é uma abordagem recomendada pela ONU, por vários organismos internacionais, e ela parte do reconhecimento de que o ser humano ele está ligado com a natureza e com os animais, ou seja, a interdependência do homem com a natureza é tão grande que você não consegue ter uma política sanitária visada para o ser humano que seja isolada, ou seja, não dá para colocar um homem num cubo e dar uma vacina geral que proteja ele dessas novas doenças e que continue agredindo o meio ambiente, praticando crueldade com os animais. A partir desse pressuposto de ordem científica é que se entende que a melhor abordagem é a abordagem de saúde única, e essa é uma abordagem que ainda está restrita muito ao campo da técnica, né, só a literatura técnica que a gente encontra isso, mas no campo do direito a gente já tem uma abordagem de saúde única. Eu vou dar só um exemplo. A lei federal, que é a Lei 12.426 de 2017, que trata da política de controle populacional ético de animais errantes. Então, essa legislação federal, seguida por muitos municípios, já estabelece a necessidade de uma abordagem de saúde única no âmbito do controle populacional de animais errantes. Calcado o quê? Nos pilares de castração cirúrgica em massa, vacinação, dentre outros pilares. E hoje até o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele fala em saúde única e bem-estar único. Então, é a ideia de que o nosso bem-estar, ele está ligado também com o bem-estar animal. Então, tem que ter uma abordagem integrada e holística dessas questões. Não dá para ser segmentado. E aí, olha só uma outra questão interessante que envolve a resposta dessa eventual política. A medida provisória 966, ela traz aí uma isenção de responsabilidade para os agentes públicos no âmbito do combate à pandemia, salvo se houver lá um erro grosseiro. E os ministros do STF, eles já sinalizaram que eles entendem que uma política dissociada da ciência, ou seja, dissociada
desviada de conceitos científicos básicos, ela configura, sim, erro grosseiro. Então, a partir desses conceitos, a gente pode concluir que uma eventual política de extermínio, ela poderia, sim, ser questionada judicialmente, e mais, que uma política dessa não estaria no âmbito da discricionariedade do administrador público, mas entraria no âmbito aí da estrita legalidade. Então, só para concluir essa fase, o que a gente vê hoje? O direito animal, ele evoluiu de uma fase embrionária, que era uma fase essencialmente negativa. O que é negativo? O direito animal, até pouco tempo, ele era constituído numa ordem geral negativa, no sentido da proibição da crueldade. Hoje não, hoje o direito animal se expandiu e existem até iniciativas de políticas públicas em favor dos animais. Né? Mas, e aí eu vou trazer ainda dois outros resultados dessa pandemia no âmbito do direito animal. Uma delas é a questão do abandono de animais, porque por causa dessa notícia dos animais domésticos, tem havido já um aumento do índice de abandono de animais de companhia, e isso também traz um maior risco sanitário, porque vai ter mais animais de rua. E um outro aspecto também, que aumentou o índice de maus tratos contra animal no âmbito doméstico. E esse fenômeno está ligado muito com a questão também do aumento da prática de violência contra as mulheres no âmbito doméstico. Porque a teoria do Link diz que a violência contra os animais ela está relacionada com a violência contra os seres humanos. A professora está ouvindo bem? Tô. Tá. Bom, mas assim, já falei bastante para a gente pensar para o futuro, né? O que poderiam ser, então, o que a gente pode pensar aí no futuro na evolução do direito animal? Existe uma ferramenta, né, um paralelo que tem sido utilizado hoje da pandemia é o direito dos desastres. E o direito dos desastres, ele tem uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta de lições aprendidas. Por exemplo, o maior exemplo que a gente tem de ordenamento no âmbito do direito dos desastres é a Diretiva Seveso no âmbito da União Europeia, que trata o quê? Dos acidentes, da prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas. E qual é o instrumento que ela traz? Sempre que ocorre um acidente industrial grave, tem que ser feito, isso tanto para o poder público quanto para o empreendedor, deve ser feito um diagnóstico para identificar o que falhou no sistema de prevenção e, a partir daí, aprimorar o sistema, né, para corrigir isso e estabelecer um novo standard de prevenção. E, a partir dessa ferramenta, fazendo um diagnóstico, o que a gente tem hoje? O que falhou na prevenção? Por que surgiu essa doença? Isso nós já falamos. Essa doença surgiu por causa da má interação do ser humano com o ambiente e os animais. E o que falhou no âmbito da resposta? Por que essa pandemia está tendo consequências tão drásticas para o mundo todo? Ora, na verdade, o que se descobriu é que o mundo todo não estava preparado. Apesar dessa pandemia ter sido prevista no âmbito de ciência, não existia nenhum país que tinha ali um sistema de prevenção para evitar, para identificar esse fenômeno rapidamente e evitar que ele se transformasse em uma pandemia. E aí, com base, então, nesses conceitos, partindo do pressuposto que a gente não tem como dissociar uma política de saúde humana coletiva de uma política direcionada aos animais e de uma política direcionada ao meio ambiente, a gente pode concluir o quê? E eu chamo a atenção para dois pilares, duas áreas que precisam ser revistas para que a gente possa prevenir novas pandemias. Primeiro, a produção animal. Por que a produção animal é a grande chave, o grande problema que a gente tem hoje? Por conta da chamada Green Revolution, que é o quê? A Revolução Verde. A produção animal, ela passou de uma época em que os animais eram criados em fazenda, com respeito às suas condições e características naturais, para uma fase industrial. Hoje a produção animal é uma produção essencialmente industrial. E isso implica o quê? Em criação de animais em extremo confinamento, em galpões, a utilização de hormônios, a gente tem a questão da resistência a antibiótico. Todas essas técnicas, que são técnicas extremamente cruéis com os animais, elas aumentam o risco de novas doenças zoonóticas, porque elas tornam os animais imunodepressivos.
Ou seja, e aí tem duas áreas prioritárias, que são a suinocultura e a avicultura. E aí vamos lidar com alguns dados importantes. O Brasil hoje é o maior exportador de carne bovina e de frango do mundo. E ele é o quarto maior produtor de porco do mundo, sendo que 70% da produção suína do Brasil, ela vem da agricultura industrial. Então, olha o problema que a gente pode enfrentar aí no futuro diante, e aí já tem estudos que fazem, inclusive, uma triangular relação com o morcego. Lembra da gripe suína que teve? Então, a origem da própria gripe suína está ligada com o morcego também, e até eu li um estudo científico muito interessante que fala que os porcos, eles são verdadeiros vasos de mistura. E o que é um problema? O que é um vaso de mistura? Na época da influenza, da gripe suína, identificou-se um corpo material genético de vários outros animais. Isso significa o quê? Que o grande problema que a gente fala da zoonose reversa, ou seja, quando a gente não somente é contaminado por uma nova zoonose, como também a gente contamina os animais, o grande problema é que quando esse vírus passa a integrar uma nova espécie, ele acaba fazendo contato com outros materiais genéticos e ele sofre mutações. Isso pode dar origem a outras doenças. Então, é muito importante que a gente tenha uma lei federal de bem-estar animal para estabelecer aí alguns limites nessa prática industrial, justamente com foco na prevenção da saúde humana. E o Brasil sequer tem uma lei federal de bem-estar animal. Não é difícil saber, a gente tem uma base ruralista muito forte no Congresso, mas isso se torna uma necessidade cada vez mais premente. Então, e aí eu chamo a atenção para um ponto também, no âmbito do direito ambiental, qual é o instrumento-chave da precaução? O instrumento-chave da precaução e da prevenção do direito ambiental é o licenciamento ambiental, é o estudo de impacto ambiental. E isso já se tem falado muito, no futuro, o estudo de impacto ambiental das atividades vai ter que considerar o risco de novas pandemias também. Então, esse é um efeito importante no âmbito do direito ambiental. E uma outra chave, uma outra área prioritária é a questão dos animais selvagens. A necessidade de respeitar os habitats dos animais para evitar essas interações artificiais, essas interações não naturais, para impedir que tenha novos fenômenos de saltos e de transbordamento. E, bom, já em linha de conclusão, o que a gente já pode concluir? O que a gente conclui é que a gente precisa de uma abordagem de saúde única, ou seja, uma abordagem que incorpore as políticas ambientais direcionadas aos animais e para a saúde humana de forma holística e transversal. E que a gente, só que assim, apesar disso, né, mas tem um outro lado. Há quem diga que, apesar dessa, vamos dizer, uma perspectiva otimista com base científica que eu abordei, há quem diga que há uma tendência de um retrocesso muito grande no âmbito do direito animal e no âmbito do direito ambiental também. E por que isso? Porque todos os estudos estão indicando que a gente vai ter uma grande depressão na economia, né? E a gente sabe que quando a gente lida com o conceito de sustentabilidade, nós estamos falando de 3 pilares. Né? Então, o pilar da economia, do bem-estar, envolve a questão da política ambiental. E num cenário de crise econômica, qual que é a tendência? A tendência é que os nossos representantes, governantes, possam buscar caminhos mais rápidos, imediatistas. Isso vai ser feito em prejuízo do meio ambiente. Então, a pergunta que eu deixo aqui para o final é essa. Será que no futuro nós vamos seguir a ciência e nós vamos buscar a resolução do problema com base numa abordagem de saúde única que valorize as vertentes ambiental e animal? Ou será que a gente vai buscar uma solução imediatista com base na questão da economia que virá e isso virá um retrocesso? Vamos ver. É isso. Eu vou... Só um minutinho. Bom, excelente live, Monique. Eu quero fazer 3 contrapontos aqui com você. Primeiro, você tem conhecimento de algum mandado de injunção para suprir essa omissão legislativa de não regulamentar em lei federal? Não tem. Infelizmente... Porque eu entendo que caberia um mandado de injunção para a ausência de uma regulamentação
do que já consta no artigo 225 da Constituição. Aquela pouca proteção lá que o Constituinte deu aos animais, obviamente que é uma norma programática e vai exigir leis federais que complementem, né, e tornem aquele direito materializado de alguma forma, né? Não é papel da Constituição detalhar como é que seria, mas eu entendo que caberia um mandado de injunção. O grande problema e a justificativa é que, na verdade, existem regulamentações infralegais do MAPA, né, do Ministério da Agricultura. Existem instruções normativas, mas são instruções normativas parcas. E o grande problema é que, além da falta de uma legislação de bem-estar animal para a produção, e a gente pode ter um modelo muito bom na legislação da União Europeia, a União Europeia tem praticamente uma diretiva para cada setor. Só que o grande problema não é nem só esse, o grande problema é que, além da falta de uma legislação federal, ainda existe a falta da fiscalização, é praticamente inexistente, não tem uma fiscalização dos produtores para verificar ali conceitos mínimos de bem-estar animal. A situação no Brasil só não é pior por causa da exportação, porque o mercado internacional hoje ele exige padrões mínimos, mas no âmbito do Brasil isso é uma realidade, isso é uma necessidade premente. A outra questão que eu vejo que está muito omissa, pelo menos a mídia não divulgou, bom, a luta dos cientistas por uma vacina de combate à Covid-19. Aí como é que fica essa questão para combater a Covid nos animais? Olha, e aí eu vou exceder a minha área, né? Porque isso daí envolve mais conceito científico, mas o que eu já li? Esse coronavírus, ele não é agressivo para os animais, né? Então, ele não traz grandes problemas do ponto de vista sanitário para os animais. É diferente, por exemplo, do que a gente falou da leishmaniose, que é extremamente agressiva. É diferente, por exemplo, da raiva também, que mata. Então, até agora, pelo que eu li, nos casos que foram identificados de coronavírus em animais, ele não tem um potencial agressivo muito grande. Sim, mas porque eu penso assim, se já ficou descoberto que os animais pegam o coronavírus, são contaminados, não é isso? Esse é um ponto. Os seres humanos estão correndo contra o tempo na busca de uma vacina de combate para imunizar a proliferação do vírus. Então, para que você não adquira a doença que o nome é Covid. Eu penso assim, o que é que vai adiantar uma vacina só para os humanos e não tratar especificamente da proteção dos animais? Mesmo que não... Primeiro que cientificamente não está comprovado que não vai atingir de forma severa, né? Bom, eu acredito que se a ciência comprovar, se tiver uma comprovação científica de que os animais, além de serem contaminados por nós, eles ainda podem contaminar-nos de volta, se tiver essa comprovação, a vacina para os animais vai ser uma questão fundamental, porque isso vai representar um risco humano também. Mas eu acho que enquanto não tiver essa comprovação, a ideia de uma vacina para os animais vai ficar no segundo plano, né? Depois que a gente superar essa questão humana, que a gente vai ter agora, porque a prioridade ainda é o foco na saúde humana. Eu acho que vai demorar muito tempo para ter esse foco, até pela falta de tanta agressividade dos animais. Eu acredito que não vai... Monique, você que estudou em Portugal, né, fez mestrado na Universidade de Lisboa, na sua opinião, qual é o país europeu, por exemplo, que está na vanguarda de proteção dos animais de uma forma realmente séria? Eu acredito que é a Suíça, né? A Suíça, ela tem o princípio da dignidade dos animais na Constituição, o princípio da dignidade das criaturas. Então, a Suíça, a Alemanha também já estabeleceu que a proteção dos animais é um dever do Estado e da sociedade, isso de forma expressa. E eu acho que o avanço nesse sentido é separar a política animal da política ambiental, a partir de um olhar animalista do sistema jurídico, a partir da ideia de que a proteção animal tem caráter essencialmente individual. E, por exemplo, na Suíça mesmo, é proibido a criação de
galinhas poedeiras, né, no método industrial, criado em gaiolas, tem que ser criado solta. Então, existem vários aí, principalmente da produção animal, principalmente acho que na Alemanha e na Suíça, que você tem estándares de proteção dos animais de criação muito grandes. E existe um novo conceito que já chegou no Brasil, que existe em Portugal também, que é o conceito da família multiespécie. No âmbito dos animais de companhia, eles já não são mais considerados como nossa propriedade, mas eles são considerados como membros da nossa família. Na verdade, é uma situação jurídica que vem para resguardar uma situação fática, né? Que a maioria das pessoas já consideram os animais de companhia como verdadeiros membros da sua família. Então, essa é uma abordagem jurídica nova, também já tem jurisprudência do STJ sobre isso. Você, como membro do Ministério Público, você acha que o Brasil está muito atrás em termos de regulamentação do direito animal? Ou ele, pelo menos, está no meio do caminho? Do ponto de vista legislativo, ele está muito atrás, porque nós não temos quase legislação nenhuma. Mas a gente tem uma jurisprudência, vamos dizer que uma boa jurisprudência para seguir, mas eu acho que falta mais iniciativa legislativa de caráter federal mesmo. Principalmente, já passou da hora, e nesse ponto o Brasil está muito atrasado, de mudar o Estatuto Jurídico do Animal no âmbito do Código Civil. Né? Então, a gente não precisa fazer mais o que a gente fala no direito constitucional, existe o princípio da interpretação conforme. E isso é o que tem sustentado a gente mitigar esse status de coisa do animal para a gente considerar ele um sujeito de direito, um ser senciente, enfim. Mas o Código Civil precisa ser alterado com urgência para se adequar a essa nova realidade jurídica constitucional. E é um retardamento dessa proteção, porque o Código Civil é de 2002. Então, o legislador deveria ter se embasado na Constituição e ter dado no Código Civil um outro tratamento aos animais. Né? Outra coisa... pode falar. Vocês do Ministério Público, vocês têm um enfrentamento muito grande com relação... Assim, o pior cumpridor do dever de casa é o Poder Executivo, né? Obviamente, nesse sentido. Que é quem tem que desenvolver as políticas. Exatamente. Mas, assim, o Ministério Público, principalmente aqui em Minas, ele tem sido vanguardista nesse âmbito, porque a Procuradoria-Geral de Justiça criou uma coordenadoria estadual de defesa da fauna. Então, através dessa coordenadoria, é que se tem buscado várias iniciativas, inclusive junto ao poder público, né, para incentivar políticas públicas em favor dos animais. E eu acho que isso tem sido muito positivo para a evolução, principalmente através do que a gente chama de uma educação animalista, né, educar a próxima geração para respeitar a dignidade dos animais. Agora, uma pergunta difícil. Difícil para a sociedade. Monique, você acha que proteger realmente os animais implicaria em o ser humano não comer mais carne? Carne bovina, suína? Esse é um debate muito futurista, né? Assim, eu acho que o ser humano teria que alcançar, e aí isso é complicado porque envolve questões também de nutrição, nossa, então assim, se a gente tivesse uma base científica sólida para dizer que nós não precisamos da proteína animal, o direito animal, dependendo do grau de evolução civilizacional, um dia, quem sabe, pode chegar nesse ponto. Mas eu acho que a gente está muito longe, e a ideia hoje é respeitar o bem-estar dos animais na produção, a partir do princípio que mesmo aquele animal que é utilizado para virar, que é criado para virar um alimento, ele tem que ser tratado ali minimamente com dignidade, com respeito na sua condição de ser senciente. Olha, para quem não sabe, a Monique tem 2 artigos publicados em livros do Diálogo sobre direito animal. Estão no volume 10 e no volume 14. Então, quem tiver interesse na leitura dos 2 textos, que são maravilhosos, o site é www.dialogoaci.com, não tem BR. Nossos livros são todos disponibilizados com acesso gratuito e eu quero realmente agradecer, Monique, essa riqueza de discussão jurídica sobre o direito dos animais. Fomos muito assertivas
com o tema, né? Principalmente você ficou em dúvida e realmente o direito animal não tinha sido ainda tratado aqui nas lives do diálogo. Eu quero agradecer a todos os espectadores e leiam os textos da Monique, porque são da mais alta qualidade. Ela é uma excelente pesquisadora e deve seguir o mesmo trilho na carreira do Ministério Público, eu não tenho nem dúvida. Então, o Ministério Público ganha com isso e a sociedade brasileira. Muito obrigada, Monique. E a nossa live vai ficar gravada no canal do YouTube do Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. Você quer passar uma mensagem aí para os espectadores? Bom, eu queria só renovar meu agradecimento e queria falar para os espectadores que acompanhem as discussões do diálogo, das lives, que a qualidade dos debates tem sido muito alta, e também que leiam, né, as edições do diálogo, que são sempre com artigos extremamente só de altos renome, da professora Carla, e tem inúmeros outros grandes autores. Muito obrigada. A gente acredita que vai ter diálogo em novembro em Fortaleza, é a perspectiva. E aí eu já quero que você fique aí com a mochila preparada, agendada, né, para vir a Fortaleza participar desse diálogo aqui. Então, obrigada a todos e eu vou disponibilizar a live no YouTube. Um beijo, Monique. Beijo. Tchau.